Davi via as pessoas se destruir de tal maneira que aos olhos de Davi era Deus que destruía o povo e não é Deus que destrói o povo. É o pecado do povo, é a distância que o nosso coração nos coloca de Deus que nos destrói. É a minha vontade que me afasta de Deus, é o meu querer, o meu desejo que me distancia do Criador, é o meu prazer, é a minha vontade que me afasta do autor da vida, aquele que deu a vida por mim, aquele que se entregou por mim. Se eu não vigiar, vai ser o meu querer e a minha vontade que me afasta dele, porque o desejo dele é entregar nas nossas mãos o que nós lemos aqui. Amém, pessoal? O desejo daquele que nos fez a imagem e a semelhança dele é que nós tenha vida e vida com abundância, é que nós tenha o direito à vida eterna no seu Filho Jesus. Por isso ele pega o seu Filho Jesus e entrega pelos pecadores, por nós, que não temos dignidade muitas das vezes, nem de resolver os nossos problemas. Quantas são as vezes que a nossa capacidade é tão limitada que nós não conseguimos resolver os nossos problemas, e Deus, com a sua infinita misericórdia, nos chama para o arrependimento, nos chama para os pés dele, para nos rendermos diante dele, através do seu Filho Jesus, para que ele nos dê vida, para que ele traga salvação, vida eterna. Veja ele dizendo para o profeta Asaf: esse povo não tem me escutado, esse povo não tem me atendido, eu tenho falado com eles, mas eles não me dão ouvido, por isso eles estão andando segundo a vontade do seu coração. Que sigam eles os seus próprios caminhos, vivam a sua vontade. É isso que Deus está dizendo para Asaf, o profeta. Um certo momento esse mesmo Deus falou para Jeremias: não levanta clamor por esse povo, porque eu não vou ouvir a tua voz. Não me importuna que eu não te ouvirei, porque este povo é casa rebelde. E Deus está falando do povo dele. Deus naquele momento não está falando com Jeremias contra os pecadores. Deus estava falando com os filhos de Israel. Jeremias começa a clamar e a invocar o seu Deus e dizer: Senhor, tenhas misericórdia, tenhas compaixão do teu povo, Senhor. Deus se volta para o profeta Jeremias e diz: Jeremias, não ora por esse povo, não levanta clamor por eles, não me importuna, porque eu não ouvirei a tua voz. Este povo é povo de dura cerviz, um povo que não quer ouvir a voz do seu Deus, a voz do seu Criador. Sigam eles os seus próprios conselhos. Aí é que eu encontro nesse Deus a perfeição, igreja. É o Deus que não pune ninguém. Sabe por quê? Porque os meus pecados e os teus pecados é quem vai nos punir. Amém, igreja? Na maioria das vezes, quando nós pregamos o Evangelho, parece que a Bíblia está punindo as pessoas, não é? Não parece que Deus é um Deus injusto, um Deus que gosta de punir pessoas, não parece? Sim ou não? Mas Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, não pune ninguém. São os nossos malditos pecados quem vão nos punir. É os nossos erros quem vão nos levar para o inferno, quem vão nos conduzir à perdição. O Deus de Jeremias, o Deus do profeta Asaf não estava punindo o povo de Israel. Ele não queria punição para aquele povo, do contrário, ele clamando: se esse povo me escutasse, se eles andassem nos meus caminhos, eu ia mudar a história deles. Eu ia mostrar para esse povo que eu sou o Deus deles. Se o meu povo me escutasse,
Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhes submeteriam, e isto duraria para sempre, não era para um dia nem para outro. Eu os sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com mel que escorre da rocha. Não é Deus que pune ninguém, igreja. Deus não está com um punhal na mão, com um machado, com uma foice na mão querendo matar alguém. Deus não é destruidor. Quem mata a humanidade é os pecados da humanidade. Quem afasta as pessoas de Deus é o pecado. Quem distancia o ser humano de Deus é o pecado. O nosso Criador, Ele a todo tempo está preocupado conosco, querendo nos guardar, querendo nos proteger. Entregou o seu Filho Jesus por nós. Ele pega aquilo que de mais precioso Ele tem e dá por um monte de pecador, entrega por aqueles que desprezavam a Ele. E aqueles que desprezavam o Deus Pai, desprezaram o Deus Filho, e desprezam até hoje. Os judeus desprezam Jesus Cristo, na sua maioria até hoje. O Deus Pai, no Deus Filho, não quer julgar nem condenar ninguém. Deus não tem juízo preparado para levar ninguém para o inferno. São os nossos pecados quem nos manda para o castigo eterno. Vai ser os nossos pecados quem vai nos levar para o caminho da perdição. Vai ser os nossos pecados quem vai nos afastar da vida, quem vai nos levar para a perdição. Por isso, entenda, Jesus Cristo não veio para te punir. Ele mesmo disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu vim para os perdidos, eu vim para aqueles que estavam perdidos. Ou seja, é o pecado do ser humano quem afasta o próprio ser humano do Criador. Não é o juízo da Bíblia que nos julga e nos condena. Não, é o nosso pecado quem nos condena. Pelo juízo da Bíblia nós só vamos ser julgados, porque é o nosso pecado quem nos condena. É o meu pecado quem me lança no inferno, ou a minha mudança de comportamento que me leva para o reino de Deus. O diabo em todo tempo vai criar um projeto de dizer: olha, esse Deus é vingativo, esse Deus fica botando terror na mente das pessoas. Olha, a Bíblia é um terrorismo, se for pregar a Bíblia é um terrorismo. Não, são os nossos pecados quem nos afasta do autor da vida. Veja o tempo todo Deus dizendo: ah, se esse povo me escutasse, ah, se eles andassem nos meus caminhos, eu ia mudar a história deles. Vamos reconhecer, igreja, que nós somos pecador e precisamos de misericórdia, e a misericórdia que nós precisamos está no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Se nós não nos arrependermos, se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos, das nossas maus obras, nós vamos sepultar a nossa alma no inferno, e ela vai gritar com gemidos inexprimíveis. E não foi Deus quem condenou a nossa alma, foi os nossos pecados que lançaram ela no inferno. Não é a palavra de Deus quem julga e condena ninguém, são os nossos pecados quem nos condena, são os nossos erros, as nossas atitudes que nos afastam do autor da vida. Amém, igreja? São os meus atos quem vai me salvar, e são os meus atos, ao contrário, quem vai me condenar. Pelas tuas palavras serás julgado, e por elas serás condenado. Pelas tuas obras que vão te acompanhar, elas vão te julgar, elas vão te condenar, ou elas vão te salvar. Apocalipse. Todas as nossas obras vão nos acompanhar, ou elas nos julgam, nos condenam,
ou ela nos salva. Quem salva o ser humano são as obras do ser humano, pela misericórdia do seu Filho Jesus, se nós reconhecer Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador. A maior dádiva que um homem pode alcançar na vida é reconhecer o Filho de Deus como seu Senhor e o seu Salvador em todo o tempo. A maior honra que um homem pode alcançar, que uma mulher pode alcançar, é abraçar uma vida com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer e passe o que passar, a pessoa está com Ele e não desiste dessa caminhada nunca em sua vida. Essa pessoa, ela vai encontrar misericórdia e compaixão de Deus para a sua vida, por reconhecimento do seu Filho Jesus como o único Salvador da sua vida.